Olá, meus amigos, minhas amigas, que Jesus nos abençoe, nos ilumine, para que possamos fazer uma reflexão nesse sábado que nos ajude a entender um pouco melhor a nós mesmos, a vida no mundo espiritual e a vida que vivenciamos aqui no planeta Terra. Hoje eu gostaria de trocar uma ideia a respeito das antipatias e simpatias que nós sentimos uns pelos outros. A doutrina espírita, ela traz e nos mostra que nós vamos evoluindo através das múltiplas existências. Até porque uma existência só, praticamente é impossível nós conquistarmos a sabedoria, desenvolvermos as asas do amor, as asas da intelectualidade. Geralmente a gente vai desenvolvendo isso muito lentamente. E uma vida de 100 anos, por exemplo, é muito pouco considerando a eternidade, para que nós possamos conquistar essas virtudes difíceis, como o perdão, a aceitação do outro, o amor ao próximo, até porque nós carregamos ainda muito orgulho, muito egoísmo, muitas imperfeições que precisam ser trabalhadas. E assim, através das múltiplas existências, Deus, nosso Pai, na sua sabedoria infinita, permite que todos nós possamos sair do primitivismo e avançarmos em direção à angelitude. Então, com essas múltiplas existências, vamos descobrir que esse corpo que nós possuímos, um corpo físico, um corpo de carne grosseiro, ele é temporário, ele vai em algum momento perder as condições de permitir que o espírito continue habitando nele, a falência dos órgãos de alguma forma. E aí nós temos que devolver esse corpo para a natureza e retornarmos ao plano espiritual. Mas depois nós retornaremos à Terra numa outra veste, num outro corpo físico, para continuarmos o nosso progresso, para continuarmos a nossa evolução. Então, o corpo físico nada mais é do que um instrumento importantíssimo para a manifestação do espírito no planeta Terra. O espírito continua sendo o mesmo, a roupa é que muda. É como a gente colocar um terno, ou depois uma bermuda, um calção de banho, continuaremos sendo a mesma individualidade em roupas diferentes. Assim é o espírito. Ele vai habitar vários corpos necessários à sua evolução e vai mudando de encarnação para encarnação conforme as suas necessidades de evolução. Assim, os nossos laços, os laços de amor, os laços de ódio que nós construímos aqui em uma vida, ele não se rompe, eles não se destroem com a morte do corpo físico. Muito pelo contrário, tanto o ódio quanto o amor, ele vai se estender além da morte para dar continuidade no plano do espírito. Logicamente que o amor, a partir do momento que nós conquistamos o amor em sua plenitude, isso é,
a capacidade de amar ao outro como Jesus nos amou, né? Sem exigência, sem imposições. Isso a gente não perde jamais. Agora, todo mal, todo ódio, toda sombra, todas essas imperfeições são temporárias, porque a partir do momento que nós vamos descobrindo essa possibilidade, capacidade de amar, e isso é inevitável, porque somos filhos de Deus e Deus não colocou o mal em nós, né? Quer dizer, a nossa essência é de luz. Então, podemos ser mal do jeito que for hoje, mas com certeza nesse caminho da evolução, né, nós vamos aprendendo pelo amor, pelo conhecimento, ou às vezes até através da dor, abençoada instrutora, para fazer desabrochar essa centelha divina que nós somos, para deixar brotar o amor. Então, como os laços não se destroem após a morte do corpo físico, Kardec, lá no Livro dos Espíritos, que é um livro que Allan Kardec organizou e é composto aí de 1018 perguntas e respondida pelos espíritos superiores, Kardec vai abordar essa questão de simpatias e antipatias terrenas nas questões de 386 até a questão 391. Então Kardec vai perguntar aos espíritos superiores se, já que nós vivemos muitas vidas, se eu construir uma relação amorosa, simpática, né, de amor fraterno, com uma pessoa, se quando a gente reencarnar numa próxima vida, numa próxima existência, se a gente encontrar com essa pessoa, a gente vai reconhecê-la. Então, os espíritos amigos vão nos dizer que reconhecer não é bem o termo, porque nós podemos encontrar uma pessoa que nós vivemos numa vida passada junto com ela, convivemos com ela, aprendemos a amá-la, ela aprendeu a nos amar, né? Então a gente não se reconheceria no sentido de dizer, você é o fulano da outra vida, né? Não dessa forma, mas com certeza a gente vai perceber uma afinidade, uma atração muito grande, né? Seremos atraídos um pelo outro, sim. Por quê? Nós somos espíritos imortais e seres energéticos, isso é, nós geramos energia o tempo todo, energia que se traduzem em vibrações. Então, ao nos aproximarmos de uma pessoa que foi um ente querido de uma existência passada, pode ter certeza que essa lei de afinidade, essas vibrações vão se conectar muito facilmente. E aí a gente vai sentir muita simpatia, muita atração por aquela pessoa que às vezes nós estamos vendo pela primeira vez, né? Então essas simpatias muitas vezes foram ligações construídas em existências passadas, mas podem ter também nós sermos atraídos por determinadas pessoas, né,
por termos afinidade de pensamentos. Às vezes a gente não conheceu essa pessoa em existência passada, mas somos espíritos afins, pensamos mais ou menos da mesma forma, os nossos valores são mais ou menos parecidos, a nossa forma de pensar, de entender a vida, de olhar para o outro é mais ou menos igual. Então as vibrações se assemelham e aí nós somos atraídos um para o outro. Então temos duas questões. Uma, já nos conhecemos de vidas passadas e somos atraídos um pelo outro, ou não nos conhecemos de vidas passadas, mas somos atraídos pela lei da afinidade, pelas vibrações afins que nós carregamos, né? Frequentemente isso acontece com pessoas que a gente nunca viu, né? Às vezes a gente esbarra aí na multidão, como diz a espiritualidade, tem leis do magnetismo, das vibrações, das atrações que nós ainda desconhecemos, mas de repente a gente se esbarra na multidão e os olhares se cruzam e a gente encontra ali ou um espírito querido de outras existências ou alguém que tem afinidade com o nosso modo de pensar. Dois seres se aproximam um do outro e a gente diz que foi por acaso, né? Mas sabendo que o acaso não existe, isso é o resultado de uma lei de atração onde dois espíritos vão se encontrar mesmo diante de uma multidão. Aí a gente observa que às vezes a gente, puxa vida, como que eu encontrei essa pessoa? Essa pessoa do nada, ela mora num lugar totalmente longe, de repente as circunstâncias fizeram com que a gente se cruzasse e gerou ali uma atração gigantesca, né? Então esse é o caso das simpatias, né? Então quando nós falamos que nada é por acaso, é porque essa lei de atração, de magnetismo que às vezes nós desconhecemos, vão nos atraindo uns para os outros de acordo com as nossas necessidades de evolução, né? Da mesma forma são as antipatias, né? Por que nós nos antipatizamos com determinadas pessoas? Por que encontramos uma determinada pessoa e de repente nem a conhecemos e ela gera em nós uma antipatia gratuita, né? Porque nós não conhecemos, ela não nos fez nada, mas diz aí o ditado que meu santo não bateu com o dela, né? Então, na realidade é a mesma coisa. Vibrações de laços anteriores, construídos em vidas anteriores, onde nós já construímos laços, às vezes até mesmo de ódio, de adversidade. Então, quando a gente cruza com essas criaturas, isso retorna do nosso inconsciente para uma lembrança desagradável que nós tivemos com essa pessoa numa vida passada, né? Mas é sempre assim? Não. Pode ser que a gente esteja conhecendo essa pessoa
nessa vida mesmo. Mas, da mesma forma que é a simpatia, a forma de pensar dessa pessoa é inversa à nossa, é contrária à nossa. Os valores é diferente dos nossos, o modo de entender a vida é diferente. Então, quando ela se aproxima, a gente tem a sensação da antipatia para com aquela pessoa, porque não pensam como nós, né? Quando nós falamos de simpatia, é tranquilo, porque já somos simpáticos. Às vezes já nos amamos em outras existências e agora nos cruzamos, nos encontramos, então é muito fácil. Agora, quando falamos de antipatia, exige de nós buscarmos lá o Evangelho de Jesus. Porque Jesus não nos pede para odiar aqueles que nós consideramos como antipáticos, né? Muito pelo contrário, Jesus já nos diz: orai pelos vossos inimigos, né? Então é preciso analisar quando a gente tromba com alguém que nos traz essa sensação de antipatia, o que está acontecendo. E essa análise, esse olhar deve ser para nós mesmos, nunca de julgamento para com o outro. Então eu olho para mim e começo a me questionar: por que essa pessoa me é antipática? E o que eu posso fazer para que ela deixe de ser antipática? Talvez é porque eu esteja olhando somente as imperfeições dela, esquecendo que ela, como um espírito como eu, possui também qualidades, possui pontos bons. Então, se eu focar somente nos pontos negativos, com certeza a antipatia tende a crescer. Mas se eu começar a aprofundar em mim mesmo, eu vou descobrir que muitas vezes o fruto dessa antipatia é apenas orgulho de nossa parte ou falta de aceitação de que o outro é o que ele pode ser. Às vezes a gente exige do outro coisas que ele ainda não tem condições de ser, e isso faz com que ele se torne antipático diante do nosso olhar. Então é trabalhar o nosso olhar diante da vida. Às vezes também acontece da gente se sentir mal, né, perto de um espírito mais superior. Isso muitas vezes é porque nós temos a sensação de que esse espírito, por ser superior, está desnudando de alguma forma a nossa intimidade. Aí a gente fica envergonhado, né? Quando você chega perto de um espírito muito bom, e aí você às vezes não reconhece conscientemente as suas imperfeições, mas ele desperta em você uma sensação de que você poderia ser melhor se aplicasse a sua vontade. Como a gente não está muito disposto, isso gera um mal-estar em nós. Apesar dele ser um espírito superior, dele ser um espírito bom, né? A gente fica envergonhado, a gente fica acabrunhado, e aí, eu não gosto muito dessa pessoa não, porque no fundo a gente está com vergonha dele saber das nossas imperfeições. Mas por outro lado, ele não está preocupado com isso não. Se ele é um espírito bom, se ele é um espírito bem melhor do que nós, ele pode até se sentir mal-estar de estar na nossa presença, na presença daquele
que ainda se deixa dominar pelas más tendências, mas não é mal-estar por ele odiar, não, né? Não é mal-estar porque ele tem inveja de nós, não. É mal-estar proveniente da tristeza, dele perceber que mesmo que ele tentar nos levar para melhor, nós ainda não seremos compreendidos, né? Basta a gente ver, por exemplo, que viveu perto de nós aí um Chico Xavier, né? Quantas pessoas, às vezes, pelas notícias que temos, pessoas que pularam o muro até da sua casa para tentar matá-lo, porque não conseguiu ser atendido por ele. E ele não está nem sabendo que aquela pessoa talvez estivesse procurando por ele. Então, por mais que aquele espírito seja infeliz, esteja num caminho do mal, Chico jamais, né, teve a vontade de odiá-lo. Sempre acolhia esse irmão, porque via nele o que ele ainda haveria de ser. Então, simpatia é bacana, a gente já está com o problema resolvido. Agora, se chegarmos em alguém e for antipático, vamos começar a trabalhar, vamos olhar para nós, ver o que a gente pode fazer, ver onde é que a gente pode mudar, começar a elevar, a salientar, a divulgar somente o lado positivo das pessoas, porque o negativo ele derruba, ele humilha, né? Ele não ajuda a pessoa a se levantar, né? Sem vibrações de ódio, mas com vibrações de querer que ele seja mais feliz do que tem sido. E olhar para nós para ver o que está causando. Será que nós não estamos sendo egoístas demais? Será que nós não estamos sendo orgulhosos demais, achando que nós somos superior a ele? Por isso veio essa antipatia. Porque quando a gente fala em antipatia, a gente já joga a culpa no outro, né? Ele não me traz simpatia porque ele é isso, é aquilo, e vai enumerando os pontos negativos do camarada, né? Então é esse exercício. Jesus nos convida a amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ah, mas é tão difícil, né? Tem até na família da gente, parentes que convivem com a gente, que a gente tem um trabalho danado para conviver com ele. Mas vamos facilitar esse trabalho, vamos olhar para nós, né? Não vamos entrar na mesma sintonia, não vamos jogar a culpa no outro, porque ele vai dar aquilo que ele tem para oferecer. E nós, se estamos buscando o Evangelho de Jesus, o conhecimento de Jesus, os caminhos de Jesus, é porque a gente pode se esforçar um pouco mais para doar um pouco mais de melhor, de mais paciência, mais aceitação, mais entendimento do outro. E assim, com certeza, a nossa convivência, né, o nosso exemplo de paciência, de comportamento, vai mudando as vibrações do ambiente em que nós convivemos. E assim nós teremos dias melhores cada vez pela frente. É isso, pessoal. Um pequeno bate-papo sobre antipatias e simpatias, mas que a gente possa pensar sobre isso. Somos espíritos imortais
e vamos nos reencontrar por muitas e muitas vezes pelos séculos afora, independente do corpo que estivermos usando. Vamos construir assim cada vez mais laços de simpatia e de amor. Que Jesus nos abençoe e nos dê uma semana abençoada para todos. Fiquem todos com Deus, que assim seja.